Olá, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Tema importantíssimo, né? Como complementar as contribuições previdenciárias aí após a reforma da Previdência. Talvez você saiba, talvez não, mas nós tivemos uma reforma da Previdência importantíssima aí, tá? E ela está em vigor desde o dia 13 de novembro de 2019. Então já vai aí para quase 3 anos e muita gente tem dificuldade ainda de entender aí, tá? Os efeitos das reformas da Previdência. Uma coisa que mudou muito é a forma de fazer essa complementação de contribuição previdenciária, tá? É muito comum, pessoal, ao longo do tempo, tá? As pessoas contribuírem aí com a previdência, contribuir de forma irregular, com valor abaixo do mínimo, tá? Ou você trabalha em um período proporcional aí na empresa, quando ela faz a contribuição, não dá o valor mínimo de contribuição e aí acaba ficando essas irregularidades, valores contribuídos abaixo do mínimo. E você precisa ajustar, acertar isso, tá? Para ser contado como tempo de contribuição. Se você não fizer isso, o INSS descarta esse período da sua contribuição e muitas vezes você nem sabe disso. Então, ao longo do tempo, 30, 35, 40 anos de contribuição, é muito comum você ter diversas contribuições aí abaixo do mínimo, né? Como dito, ou você pagou a menor, esqueceu de reajustar, por exemplo, o salário mínimo subiu, você esqueceu de fazer o reajuste do salário mínimo e acabou pagando menos, ou você trabalhou durante um período pequeno aí na empresa, você fez a rescisão do contrato de trabalho aí dentro de 12 dias, 15 dias, 5 dias, e naquela competência acabou ficando abaixo do mínimo, e somando isso ao longo desse período, dá 1 ano, 10 meses, e isso acaba atrasando aí a sua aposentadoria, ou acaba deixando você de enquadrar numa regra de transição mais benéfica. Por isso que é importantíssimo, tá? Verificar essas irregularidades aí e, se necessário, fazer as complementações ou a junção, porque uma das possibilidades agora, depois da reforma da Previdência, é você poder somar aquele valor menor com outras contribuições, tá? E aí, consequentemente, aumentar o valor daquela contribuição ou somar duas menores para dar uma competência. Eu vou explicar isso para você mais para frente, para você entender direitinho como essa nova estratégia aí de cálculo que vai fazer. Bom, importante, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, já inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, como se diz, né? Aquela regrinha que todo mundo já sabe, compartilha para a gente ajudar o máximo de pessoas possíveis aí que talvez precisam dessa informação. Se você conhece uma pessoa que está próxima de aposentar, fala para ela assistir esse vídeo, para ela ficar atenta a esses pontos, porque talvez ela acredita que tem um tempo de contribuição suficiente e na hora que ela vai pedir o benefício, às vezes o benefício demora 6, 7, 8 meses para fazer uma análise, por um tempinho de contribuição ali, ela perdeu todo esse período porque deixou de verificar que tinha contribuição menor. Legal? Tem dificuldade, busque um profissional de sua confiança que trabalha exclusivamente com direito previdenciário para ele conseguir apontar e direcionar você nessas irregularidades que com certeza aí você vai ter sucesso na solicitação do seu benefício. Perfeito? Bom, então aqui, como dito, você tem duas situações, você pode fazer duas coisas, tá? Primeiro, aquelas contribuições que estão a menor, você pode vir complementar elas até chegar no limite mínimo de contribuição. Isso é feito, pessoal, quando você faz o seu pedido de aposentadoria. Ah, mas eu quero fazer isso antes, doutor, do pedido de aposentadoria. Posso? Sim, você pode fazer esse reconhecimento antes. O fato é que, se você fazer isso antes, você vai ter que guardar as guias de contribuição, tem que entrar com o processo junto ao INSS da mesma forma, fazer a solicitação de complementação de guia. Então, ou seja, você vai ter um trabalho dobrado. Então, não tem necessidade de você fazer isso antes, você faz isso junto no processo de aposentadoria e já fica tudo mais alinhado. O que você precisa fazer antes é o planejamento, porque o planejamento ele vai te direcionar quais as contribuições aí que você precisa complementar e se é viável também fazer essa complementação. Talvez o seu tempo já deu e complementar só vai fazer você jogar dinheiro fora. Então o planejamento ele vai te alinhar certinho, olha, complementa essas contribuições ou essas aqui você não precisa complementar, vamos fazer a junção com essas outras. Então, ou seja, esse estudo prévio, você vai precisar de uma ajuda de um profissional, advogado que você confia aí, para ele fazer esse alinhamento para você e deixar isso tudo direitinho para ver o que é mais viável. Complementa, não complementa, faz a junção e tudo mais. Legal? Isso é importante fazer previamente de pedir aposentadoria. Agora, a efetiva complementação ou efetiva junção de contribuição,
você faz quando for solicitar o seu pedido de aposentadoria, que aí você evita ficar fazendo 2 vezes o mesmo pedido, né? Porque se você complementar agora, você vai ter que informar lá no INSS que fez essa complementação, juntar guias de contribuição aí comprovando o pagamento e tudo mais, ou seja, acaba demorando um pouquinho. E por que eu falo que o momento de você fazer é quando você solicitar a sua aposentadoria e é o INSS que tem que emitir essas guias para você. Depois que você fez o planejamento, já está estruturado, a modalidade de aposentadoria que você vai solicitar, que regra de transição que você vai se encaixar, e você já tem ideia dos valores que você vai receber, você, quando entra lá no sistema no meu INSS, já faz uma petição, mesmo que seja simples, no Word digitada, solicitando a complementação dessas guias, ou a junção, se for o caso. Feito isso, o INSS vai analisar o seu pedido e vai verificar se aquele valor do salário mínimo, abaixo do salário mínimo que você contribuiu, foi pago num momento específico, numa data específica, se ela não está extemporâneo, porque ainda pode acontecer isso. Pode acontecer de você ter pago abaixo do salário mínimo, só que de forma atrasada. Então, aí o INSS desconsidera, ou seja, tem um monte de questões ainda para verificar, além da contribuição abaixo do salário mínimo, por isso que você precisa de ajuda. Porque além de estar abaixo do salário mínimo, tem que ver se ela não foi paga fora de época e se ela foi paga no código correto. Às vezes você exerceu uma atividade e pagou como facultativa, já gera erro, então, ou seja, não deixe de buscar um profissional. Bom, mas vamos lá, falar que você fez tudo isso, está tudo direitinho, fez todo o projeto direitinho aí e resolveu fazer as contribuições aí. Solicite a complementação para o INSS no seu pedido de complementação no momento da sua aposentadoria, que o INSS vai fazer essa análise e vai emitir uma guia de complementação. Essa guia de complementação ela veio com um código específico de guia de recolhimento em atraso, que é o código 1201. Esse código ele complementa, ele vai vir informando no rodapé lá da guia todas as competências relacionadas àquele pagamento. Só que é o INSS que precisa emitir isso no seu pedido de aposentadoria. E por que eu falo que é o INSS? Porque tem casos aqui, já peguei casos aqui de situações que a pessoa entrou lá no site da Receita Federal, fez o preenchimento da guia GPS com o valor de salário mínimo da época e fez o pagamento. Isso não é aceito, pessoal. Então não adianta você entrar no site da Receita, fazer lá a geração da guia GPS e, consequentemente, fazer o pagamento do valor de salário mínimo naquela época. Isso não vai ser aceito pelo INSS. Você tem que fazer o pedido, o INSS tem que validar esse pedido e ele emite essa guia de complementação. Depois que a agência da Previdência fez a emissão da guia de complementação, aí sim você paga, já gera na aposentadoria certinho, já é concedido o seu benefício. Isso é para complementar. A outra ponta que a gente tem aqui é nas junções de contribuição, porque depois da reforma da Previdência, você tem a possibilidade de unificar contribuições para chegar no mínimo. Então vamos imaginar que você tem 6 contribuições aí pagas no mínimo. Você pode pegar e transformar isso em 3, né? Pegando uma contribuição menor, outra contribuição menor, vai formar uma, por exemplo, você faz outras 2 e outras 2. Então essas 6 vão formar 3 contribuições. E aí você vai verificar se essas 3 contribuições são suficientes para você alcançar o seu benefício ou sua regra de transição que você precisaria. Se for suficiente, legal. Agora, ponto importante. Depois da reforma da Previdência, as regras de transição alteraram muito. E principalmente, os cálculos aí da aposentadoria. Então, hoje, para você aposentar, dependendo da modalidade de aposentadoria que você solicita, eu falo dependendo por quê? Porque a gente tem aposentadoria por deficiência, que o cálculo é diferente. A gente tem aposentadoria da regra de transição de 50%, que o cálculo é diferente. Mas na grande maioria dos casos, e se você aposenta depois da reforma da Previdência, eles calculam a sua aposentadoria levando em consideração o seu tempo de contribuição. Então, por exemplo, você vai ganhar do valor da sua aposentadoria 60% da média da sua aposentadoria, mais 2% no caso do homem, para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. No caso da mulher, 60% da média, mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição. E aí qual que é o fato? Quando você unifica as contribuições, para eliminar a contribuição do salário mínimo, você diminui o seu tempo de contribuição também. Veja, se você tem 10 contribuições abaixo do salário mínimo, você unifica elas, você passa a ter 5 contribuições. Talvez isso não seja suficiente.
Levando em consideração isso, se essas 5 contribuições reduzirem o seu tempo de contribuição, você também vai perder 2% na sua média contributiva. Tá vendo porque o planejamento é importante? Porque você tem que identificar, olha, é viável complementar ou é viável unificar? Se for viável complementar, qual é o valor dessa complementação e quando eu vou conseguir aposentar em qual valor? Se for viável eu unificar, por que eu não vou ter a perda desse tempo de contribuição, tá? E quando eu vou conseguir aposentar e com qual valor? Você só pode fazer um pedido de solicitação de aposentadoria com essas premissas bem definidas. Qual modalidade, qual valor? Por que eu vou fazer a unificação? Por que eu vou fazer a complementação? Isso é extremamente importante, afinal, é um benefício vitalício, tá mexendo com o seu patrimônio, de uma contribuição que você já tem aí há vários anos e você não pode fazer isso de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, não faça isso. Além dele ser vitalício, ainda ele transfere em pensão por morte. Então, olha a responsabilidade de fazer isso bem feito, tá bom? Então, resumindo, seja complementação, você tem que fazer via INSS, fazendo a solicitação quando faz da sua aposentadoria, seja unificação de contribuições, você também tem que fazer no INSS, por meio de uma petição. Você mesmo pode fazer essa petição na solicitação do meu INSS, depois que você tiver o estudo prévio já determinando o que é mais viável para você fazer, tá bom? Então, seja complementação, seja unificação, sempre pedido pelo INSS, nunca gere sozinho as guias, e o mais ideal, no momento de pedido da sua aposentadoria, porque aí sim o INSS já está processando a sua aposentadoria, já está entendendo a necessidade dessa complementação, da unificação, e vai gerar guias e já vai ficar tudo unificado no mesmo processo e simples o entendimento. Perfeito? Vem com a gente que quinta-feira tem vídeo novo. Até lá! Tchau!